Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e hoje aqui estamos mais um episódio do Santo Céu podcast. Estou aqui ao lado do nosso grande amigo Igor e trouxemos dois grandes convidados, né, aqui da paróquia da Maristela, né, de Presidente Prudente. A gente trouxe o Júlio e a Lucimar para bater um papo aqui conosco, né? A gente conhecer um pouco mais a vida deles, a caminhada deles, né? E passo a bola para eles agora. Tamo aí. Então pode se apresentar, né? Então, Júlio, né? Então, meu nome é Júlio, sou casado com a Lucimar há 35 anos. Né? Nós temos 3 filhos, estamos na paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá na Vila Maristela, desde o ano 2002, né? Lá e sou ministro da Eucaristia. Estamos à frente aí atualmente do acampamento Magnífica. É isso aí. Meu nome é Lucimar, sou casada com o Júlio. Ainda bem, né? Que bom, né, Júlio? Sou da paróquia Nossa Senhora do Carmo, né, desde sempre. Para nós é uma honra estar aqui. Então a gente já queria agradecer o convite, né, para poder estar conversando um pouco com vocês e contando um pouco da nossa vida também. É isso aí, né? É isso aí. Então, assim, eu também, nome aqui do podcast, né, do Santo Céu, a gente agradece demais a presença, porque, assim, a gente sabe quanto vocês hoje são referências, né, dentro da paróquia, mas não só dentro da paróquia, mas dentro da Igreja Católica, né, essa igreja que é una, né, e ela se estende aí a várias paróquias, várias comunidades, né, Lu? Então, assim, realmente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui com a gente. Falar que o podcast, ele nasceu para levar principalmente para a juventude, né, falar um pouco falar de Jesus, falar de Nossa Senhora, falar da nossa igreja e nada como vocês, porque com tanta bagagem, com tanta, né, entre aspas, experiência de caminhada e muito inspirador pra gente. Então, assim, é muito grato, a gente é muito grato ter vocês com a gente aqui hoje, né, nesse episódio que é Sim. muito especial aqui pro podcast. Demais, E demais. aí, você quer começar pelo começo, né? Como a gente costuma dizer. A gente separou umas 72 perguntas 72. aqui, Oh, mas, meu Deus. mas brincando. Mas acho que dá tempo de terminar. Tá. A gente pode fazer igual no tribunal, vou me reservar o direito de ficar calado. Então aí você quer começar? Pode começar, pode dar. A gente, quando a gente, assim, quando a gente teve a ideia de chamar vocês, né? Acho que a gente tem a ideia, mas acho que o Espírito Santo, ele incomoda, né? Fala, nossa, por que não chamar a Lu? Ainda eu até pensava, será que a Lu vai querer, o Júlio, né? Por ser algo, né? É tão simples, né? Querendo ou não, é algo... E tão grandioso. E tão grande, também tão grande porque, como a Lu já falou antes aqui nos bastidores, a gente atravessa os telhados, né? Então, assim, a gente, é uma forma de evangelizar um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Com acampamento, com retiros, né? E quando a gente trouxe vocês para cá, a gente pensava assim, nossa, mas será que a Lu e o Júlio vão aceitar? E assim, quando a Lu falou, nossa, Igor, é uma honra, eu falei, nossa, o coração se alegrou mesmo, né? Porque a gente queria entender, principalmente, eu já tô com 42, né? Eu posso falar a minha idade, fazer 43 esse ano, mas os meninos mais novos, os adolescentes, os jovens, né? Como iniciou a caminhada de vocês dentro da igreja? Como voltar lá atrás mesmo, sabe? Assim, como tudo se iniciou, Lucimar e Júlio? Como vocês se recordam, assim, como foi a introdução de vocês dentro da comunidade? Assim, Igor, infelizmente, hoje eu falo dessa forma, foi pela dor. Foi pela dor, né? A gente sempre foi católico, sabia da missa do dia de domingo, né? Do batizado, do casamento, mas era isso. Estudo nenhum, prática nenhuma além disso, catequese nenhuma. E aí foi pela dor que nós fomos chamados, né?
Eu até, quando eu vejo os jovens, né, tão jovens e ainda as crianças ali na pré-adolescência, na igreja, fazendo um monte de coisa, já liderando alguns movimentos, tudo isso, né? Eu olho e falo, nossa, glória a Deus. Queria eu, na idade deles, ter ido pela alegria de conhecer Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo é muito atual, né? Você falou sua idade, eu vou falar a minha, eu tenho 55 anos, então isso assim, lá atrás isso não era dessa forma, a igreja era mais engessada mesmo, né? Uhum. Tinha lá a catequese para as crianças, uma ou outra paróquia tinha um grupo de jovens, mas que era assim, um pregando, um tocando e o resto só olhando. Não havia a interação, a participação de todo mundo, né? Entendi. Então, a nossa ida foi dessa forma, né, Ju? Exatamente. No meu caso, particularmente, né? Quando muito pequeno, fui coroinha da Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Prudente. Eu me lembro, assim, que o padre que estava... Olha, vai ter uma semana vocacional no seminário. Fomos para essa semana vocacional. Chegou lá, o padre falou, não pode casar. Eu falei, não quero não. Quero não. Né, porque... ele já estava predestinado. Mas é o que a Lu fala, né? E a gente sai muito novo, a gente casou, nós tínhamos para 18 anos. 18 anos. Desde os 16 eu tenho trabalho por conta, né? Então, muito cedo a gente já foi entrando no mercado de trabalho, já foi enfrentando grandes dificuldades, porque é muito novo, a confiança não vinha. Então, a gente foi vendo esse mundo, as oportunidades no mundo, foi nos sendo apresentado, e a gente foi se afastando das coisas de Deus. É o que a Lu fala, né? A gente tem que ir numa missa, se eu tô bem, eu vou, se eu não tô, não tinha missa televisão, né? Era, você ia na igreja ou não tinha. Então a gente foi se afastando e aí o mundo vai tomando conta da nossa vida, vem os filhos, a gente vai entrando na preocupação com os filhos, que tem que trabalhar cada vez mais. Uhum. E a gente vai perdendo a essência, né? A grande essência que nós temos, que é divina, né? Então, que me fez assim, eu era uma pessoa, eu saía de casa sábado, 8 horas da manhã para fazer o meu futebol, meu tênis e voltava 11 horas da noite. Queria saber como é que era o meu sábado, que era meu, né? Uhum. Trabalhava a semana inteira e tinha o direito de fazer. Domingo de manhã, bom, já que eu fui no sábado, domingo de manhã eu vou jogar bola, né? O domingo, sagrado. E num desse sagrado, na época, eu sofri um acidente, fraturei a perna. Isso eu acho que foi a forma que Deus encontrou para me trazer. Deus me trouxe, inclusive quem me resgatou do campo eu não conhecia, foi o Astromar. Nossa. Eu estava em frente do tênis, ela morava em frente do tênis, o Astromar me tirou do campo porque eles me deixaram num canto lá. E o Astro me tirou, levou, fiquei 6 meses correndo o risco de a perna ficar torta. Mas aí eu comecei, nós começamos a nos aproximar de Olhar Deus. mais. A Lu sempre foi muito mais espiritualizada que eu, né? Pessoa assim que gosta até hoje de ler muito, estudar muito. O homem, eu era mais... ouvia mais ela, né? Mas ali fez a gente voltar e aí começamos a frequentar. E foi quando a Maristela, né? Nos foi apresentado o acampamento. Na realidade, fui jogado dentro do acampamento, empurrado assim. Obrigado. A gente atravessava uma fase de casamento muito difícil, né? Como ele disse, não sou eu que estou falando, ele era uma pessoa muito difícil mesmo, muito egocêntrico, né? Eu. E a gente estava passando por uma fase muito difícil mesmo do casamento. E aí um amigo falou: olha, vocês não querem tentar? Tem uma coisa aí chamada acampamento, né? E aí nós fomos lá, fez a inscrição, porque ia para sorteio. E ele foi sorteado, né? Ô, Luiz, isso aí era o juvenil? Não, era o Era o sênior já. sênior. Porque, assim, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, É separado. é separado, porque a idealização realmente é separada. É separado. Né? E aí,
ele foi sorteado, não queria ir. Eu lembro até hoje, eu na calçada, ele no ônibus, né? E eu na calçada com o Gabriel no colo. O Gabriel era bebê. O Gabriel é o mais velho, né? O mais novo. O mais novo. Isso. Hoje tem 24 anos. Então são praticamente 24 anos. Isso. Essa história, esse primeiro acampamento do Júlio faz 24 anos. Aí... O Gabriel nasceu em 2000, o acampamento foi em 2002. Né? Então... Aí ele falava assim para mim de dentro do ônibus: você me paga, você me paga. Gente, tinha um rapaz dentro do ônibus, não vou lembrar o nome dele, eu sou horrível para nome. Graças a Deus que vai lembrar o nome dele. Talvez ele assista, né? Aí eu lembro. Tinha um rapaz dentro do ônibus que a alegria dele era tão grande, ele estava fazendo uma festa tão grande daqui até o centro de formação, né? Que é 40 quilômetros. Eu falava, não acredito. Tem que aguentar isso, né? E ele caiu na minha tribo e dormia comigo na minha casa. É bem assim, né? É bem assim. O centro de formação que não é esse que existe hoje, né? Não era esse, eu já tinha... Já era esse? Já era esse. Tinha acabado de ganhar. Ah, entendi. Acabado de ser inaugurado. E aí o Júlio foi para o acampamento, voltou transformado, né? E aí quem começou a dar problema fui eu. Porque eu não entendi aquilo. Nossa, o Júlio saiu de um jeito... Voltou. Ali foi a virada dele. A virada de chave dele foi ali. Porque ele voltou totalmente transformado. Uma pessoa que não dava risada, voltou sorrindo de orelha a orelha. E tudo na paz. E sabe, preocupado comigo, preocupado com as crianças. E aí eu comecei eu tinha que dar trabalho, né? Agora é minha vez, né? Não, agora eu falei, mas o que é isso, né? E... voltou com uma costela quebrada e falava para mim que ele tinha jogado bola, por isso que estava quebrado, e eu não entendia também. Falava, mas que bola é essa, né? Quebrar uma costela, quebra o pé, a perna, uma costela. Pode falar o que é, porque tem gente que ainda não fez. Isso, jogando bola. Foi jogando bola. E aí, eu não entendia aquilo. Não entendia aquela mudança, aquela alegria. Eu dei muito trabalho mesmo para ele, até eu ir. Né? E esse ir seu foi no outro ano já? Isso, no outro ano, porque me colocaram 6 meses, lá. né? 6 meses depois. Eu deixei ele em uma reunião. Aí ele chegou meia-noite, ele não foi mais. Ele só foi nenhuma, Lu? Só nenhuma. As reuniões demoravam muito, né? Ainda demora ainda, acho que até hoje. Aí eu cheguei, já era mais de meia-noite. Aí ela falou, não, ela foi lá, brigou com o padre Tucci. Fui lá, falei com o padre Tucci. Vou separar, porque ele voltou, tá maravilhoso. Mas... foi num dia, voltou no outro. E também teve um episódio muito engraçado, que a igreja estava reformando e as missas estavam sendo no salão, naquele salão paroquial. E nós chegamos para a missa, né? Pensa, um no colo, um de mão dada, outro atrás, né? E ele foi entrando, indo para a missa. Aí a missa era todo dia agora, não era mais quando precisava. E aí chegou lá, ele me sentou numa cadeira com as crianças, me deu um beijinho e falou assim: fica aqui agora que eu vou lá com a minha tribo. E fui lá pra frente. Deu ruim. Deu bem ruim aquele dia também. Nós, assim, não tinha entendimento, né? Sim. E como a virada foi radical, eu acho que faltou ali maturidade para ter o entendimento de uma coisa muito nova. A gente tinha ouvido falar fazia poucos dias, né? E era novo para todo mundo. Para todos, né? Mas é uma coisa assim, né? Reflexo do acampamento. Se fosse o Júlio antigo, na hora que ela fizesse eu teria tido uma outra atitude, né? Mas já Deus já havia tocado no meu coração. Então, quando ela não é para ir mais, não é. Eu soube entender, soube segurar. Entendeu? Espera um momento, conversei, lógico, com os líderes, falei, olha, infelizmente não dá, eu tenho que. Então, eu acho que é Deus já trabalhando dessa forma. Com certeza, né? Deus já vai trabalhando. Sim. E aí, depois de 6 meses, a dona Lucimar vai pro acampamento também. Vai pro acampamento. Aí é o Júlio que fica com os filhos. Vai para o acampamento, querendo ir embora, esperando alguém para ir buscar. No primeiro dia, o acampamento era 5 dias. 5 dias, No primeiro dia, ela estava com a bolsa, ela não tirou a bolsa, ela pegou, nem guardou no irmão, deixou lá guardadinha no
Tem uma praça ali no centro de informação, ela estava com a bolsa ali, porque tinham prometido ela que no final da Do manhã dia iam me levar. ia levar no final embora. do dia, né? Do dia. Iam me levar. Então eu ia embora, eu tava lá com a mala, com a bolsa, esperando alguém me levar embora. Eu cheguei lá, porque tem um momento que a gente vai lá fazer alguma coisa. Sim. Eu cheguei e a pessoa falou, não, sua esposa tá aí. Eu tive que ficar na porteira até acabar o momento, né? O momento era sábado. Mas eu cheguei 2 horas, saí da porteira, fiquei lá na porteira, que eu não podia descer. Você foi pra buscar Lucimar? Não, Não, foi Isso. pra poder ele fez, trabalhar. tava Ah, ajudando, na externa. Você tava servindo. Tava servindo. E sabiamente não entrou, né? Porque. Não, na realidade eu entrei, mandaram embora. Então, e ali também demorou um pouquinho por causa dos corações endurecidos, né? Uhum. Mas depois cai a ficha, né? Cai. Cai a ficha que você precisa mudar, que esse mundo não te pertence, né? Que não é isso, que você está totalmente errado, né? Que apesar de você, a soberba vai fazendo a gente achar que a gente está certo em tudo, tudo. né? E o acampamento ele tem essa oportunidade, essa gestar novamente, e gestar para Deus, né? Uhum. De uma forma que você muda completamente, realmente. Sim. Ô, Lu, e nesse período, você e o Júlio, vocês já eram formados, já eram advogados, já tudo trabalhavam? certinho. A gente sempre lutou muito, né? E até essa semana nós fizemos 39 anos de namoro. Ontem. Dia 39 23, né? Nossa, que Nós- benção. Num suposto, porque ele não me pediu em namoro. Eu pedi pra um amigo pedir ela. Ó, Não pedi. Então, agora conta a história pra gente entender, né? Acho que não precisa nem perguntar, né? Agora ficamos curiosos. Né? Ó, eu só tive ela como namorada. A única mulher na minha vida. Que bonito, Então o né? pessoal fala assim, mulher casa virgem. O homem também. Também. Casei virgem, né? Mas eu nunca tive namorado. Então, com meus 15, 16 anos, estudávamos junto. E eu não sabia como chegar nela. Como é que Vocês eu- estudavam no mesmo colégio? Fizemos Nossa, técnico junto. É, isso eu não sabia. Era pra ser mesmo os dois, um eu- pro outro. Eu fabriquei uma pena de peru desse tamanho e ela ficou, fui mostrar, a gente começou a conversar e virou amizade. E virou Amizade muito bonita. muito bonita, foi crescendo. Em determinado tanto é que a gente conversava quase 3, 4 horas todo dia pelo telefone. Quando o telefone dos pais dava Telefone mesmo, Eu não era imagino, hein? celular, não. Telefone com, como é que é? Com fiozinho, fiozinho. presa. Então chegou um momento que como é que eu vou? Eu não sabia pedir. Aí eu falei com um amigo meu, você pede ela em namoro pra mim? Você terceirizou, Júlio. Aí foi feito dessa forma. Foi o cupido, né? Uhum. Então, e a gente estava refletindo a nossa vida, né? Nós passamos por tantas coisas, inclusive tudo isso, ó, primeiro namorado, primeira namorada, casar virgem, sabe, assim, uma luta muito grande junto. E nós passamos por, assim, muitas coisas. A única coisa que a gente não passou, assim, que a gente não tem como falar, é a morte, né? Porque, graças a Deus, não teve morte precoce na nossa história. O pai do Júlio faleceu já de idade, já tudo certinho, né? E as pessoas que eu tive da minha família também, mesma coisa. Mas do resto, tudo que vocês imaginarem, a gente passou. Eu tinha até um amigo que falava assim: vende a história de vocês para Globo. Sabe? Porque se você falasse, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso, eu sei que é isso. Eu tô passando por isso, por isso, por isso, eu sei o que é isso. E durante muito tempo na nossa vida, a gente perguntou por quê, né? Os questionamentos, né? Nossa, mas já aconteceu isso, vai acontecer mais isso, né, Júlio? E aí, hoje, assim, tendo um pouquinho de maturidade, né, a mais, a gente vê que Deus estava preparando. Sabe? Formando o Júlio e a Lucimar, Deus né? já estava preparando para que quando alguém pudesse falar de uma dor, a gente não falar, eu já passei, mas entender, tentar entender a dor de cada um e de cada um. De cada um. Mas saber, pelo menos,
o caminho da dor do outro, Uhum. né? Sim. E pra gente poder também... Nós tivemos momentos, né? Sério, a situação ficou muito feia financeiramente. Tanto é que a gente tinha casa, a gente pagava aluguel. Meu guarda-roupa era 2 araras. Araras. Arara de pendurar Essa roupa. arara de pendurar roupa. Pendurar roupa. Esse era o meu guarda-roupa. O colchão era no chão, porque não tinha cama. E Na cozinha, as panelas ficavam naquela estante de aço, sabe? Aço. Guardar livro. Sei. E Era chega uma aquilo lá. hora que você a luva, a gente, lógico, né? Discutimos, havia discussão. E um dia ela falou, eu vou embora. Ela é do Rio de Janeiro, ela foi para casa da mãe dela. Mesmo tentando uma aproximação da mãe, que a gente sabe que é meio complicado do lado de lá também. Mas aí você cai em si assim, eu falei, coisa, eu vou expor. E eu saí daqui, eu me lembro, numa sexta-feira, com carro. Nunca tinha ido para o Rio de Janeiro assim, tão rápido. Foi muito bom, né? A gente conseguiu, tá? E a gente começou a ver que tudo aquilo era balela, que coisa material. Sabe as coisas? Lógico que a gente sente a falta, mas a presença de um do outro é muito importante. Uhum. A gente, junto, a gente consegue vencer qualquer obstáculo. Com certeza. Então, acho que até essas situações que foram acontecendo, porque você tem 2 formas, você vê isso, reclama e chora, ou você tenta tirar um lado bom dessa história. Sim. Isso acho que é uma coisa que a gente Sempre busca. Por que a gente tá passando por essa situação? E aí a gente cresceu e viu que realmente o Gabriel não era nascido. Então, a gente tem bastante bagagem que dá para contar. E isso é bonito, e isso, querendo ou não, como isso também fortalece a gente, fortalece Sim. o jovem que está assistindo, fortalece, né, o adolescente, para que eles entendam, assim, que a vida é feita, né, Sim. de momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis, mas a gente só não pode ter momentos sem Deus, né? Eu acho que esse é o principal, né? Isso, então, assim, exatamente. isso mostra muito que como Deus, ele realmente, Vai agindo, né? ele esteve nessa união. Uhum. E é o que a gente sempre fala, né? As coisas não tão boas, elas não dependem de você para acontecer, Sim. né? Elas acontecem independente de você querer ou não. Uhum. O que depende de você é a reação que você vai ter com isso. Sim. Né? Como vai lidar, né? Como você vai lidar com isso, Uhum. né? O tempo, saber esperar, saber calar a hora que tem que calar, né? Saber falar a hora que tem que falar. Sim. E graças a Deus os jovens hoje eles têm todos esses ensinamentos, né? Uhum. Isso é colocado para os jovens hoje em dia. É acessível, né? Isso. Eles já têm o aprendizado, já têm a Bíblia, já tem muitos conselhos, já tem. Eu falo assim que um jovem hoje ele tem vários tios, Uhum. Com certeza. né? É o que a Tem gente vários tios, várias tias, não só o do grupo familiar, mas fora pessoas boas que são pelos jovens, né? Sim. E assim como o projeto de vocês, que eles têm para se aconselhar, têm para buscar exemplo, para buscar modelo, né? Uhum. Nós temos hoje também o santo, né? O Carlos Acutis, né? Que eu falo assim, que é extraordinário o modelo que ele é para os jovens, né? Sim. O Santos de calça jeans. Fez tudo que um jovem poderia fazer, né? Tinha internet, tinha as redes sociais, brincava, tudo, mas era santo, Era santo. né? Soube viver, né? Isso, a santidade. A santidade mesmo no mundo moderno que fala ao contrário. Como fala, fala né? ao contrário. Igual a gente fala, né? A internet, pro lado ruim, tem muita coisa, mas pro lado bom, se souber aproveitar, é muita coisa, né? Eu tava até comentando com o Igor, né? A gente tem um grupo lá, que é do podcast, a gente manda um monte de coisa lá. E é muito bom isso, porque a gente vai aprendendo muita coisa, compartilhando vídeos que a gente vê, né? Então eu acho que é isso que a internet hoje em dia tem que ser trabalhada, né? Compartilhando coisas boas, né? Hoje em dia. Exatamente. É isso que eu tava falando para o Lu ontem, a gente tava
Ela falou, nossa, quando a gente tivesse jovem, fosse... A gente teve que ser tratado na dor, né? E a gente vê como a juventude hoje é maravilhosa, consegue, tem um monte de apoio, né? A gente pega na própria igreja mesmo, nossos padres estão tão instruídos com essa parte jovial, né? Me lembro no meu tempo, o padre Malemate atendia ali na confissão, né? Não era tão aberto, né? Falo muito para ela, se a gente tivesse isso no nosso tempo, a gente sofreria um pouquinho menos. Mas eu não sei se seria o ideal, porque a gente é o que é hoje porque passamos. Então, até isso a gente tem que... E aproveitando, onde entra Nossa Senhora? Onde assim, a gente sabe, também sou do Magnífico, então assim, tem coisa aqui que infelizmente não pode ser aberto, né, Lu? A gente sabe. Mas assim, onde entra Nossa Senhora na vida da Lucimar e do Júlio? Então, nessa transformação, né? Porque você mudar, assim, o acampamento, ele vai lá e te vira, né? Você tá indo para um lado, a conversão, ele te vira para o outro. Mas é um caminho a ser percorrido. Você continua tendo os mesmos problemas, continua... ou até mais, né? Isso. Você continua tendo a sua vida ali com um pensamento diferente, e aí você vai na contramão do mundo, né? E você precisa de uma ajuda, né? E foi quando a gente foi buscando em Nossa Senhora essa ajuda materna, esse poder chegar até Jesus, né? E eu sempre tive comigo assim que Deus é uma coisa tão grande, né? A misericórdia dele é infinita, mas ele é o Criador. Sim. Ele é uma coisa tão grande que ele mesmo fala que nós não somos capazes nem de olhar para a face dele, né? E eu não me permitia chegar a Deus. Eu precisava de uma ajuda, né? Até hoje eu falo assim, eu sou indigna. Eu não consigo chegar nele, eu preciso dela. E vendo hoje toda a história, eu falo, meu Deus, ela já sabia também, né? Que ela ia precisar percorrer o caminho comigo, né? E esse caminho não acabou, esse caminho são todos os dias. Todos os dias, quando a gente levanta, você está percorrendo o caminho. E ela me ajudou nesse processo de conversão, porque a conversão, ela não é na hora, né? Ela se dá por um processo, pelo tempo, e é muito tempo. E até hoje, assim, às vezes você vai fazer uma coisa, hoje eu consigo parar e falar, o que Nossa Senhora faria? O que Nossa Senhora responderia? O que Nossa Senhora responderia, a resposta sempre era ficar calada, ficar quieta, não fala nada, né? Mas é um ensinamento, é você buscar numa figura o seu caminhar, né? Não é figura de figura, mas assim, há muitas pessoas, sua identidade. Muitas pessoas se identificam com santos, né? Santa Terezinha, Padre Pio, tudo. A minha identidade sempre foi com Nossa Senhora. E sempre foi com Nossa Senhora de Fátima. Fátima. Sempre foi com ela. Então, assim, todas as vezes que eu me via nervosa ou meio que perdida, né? Não tendo a quem recorrer no mundo, né? Sempre chamei. E ela sempre veio. Ela sempre veio. Ela sempre, nunca me abandonou. Nunca me deixou sem respostas, né? E aí começou essa minha devoção bem, bem particular, bem no coração, com Nossa Senhora. Tá indo bem? E aí veio, assim, após esse acampamento que nós fizemos, as crianças eram pequenas, e apareceu para gente fazer na igreja vários cursos, né? Vários movimentos, um monte de coisa assim, só que as crianças não podiam ir. Então, na minha cabeça, né? O Júlio precisa mais, vai ele. Ele foi e fez tudo, depois que eu fiz o meu, né? Porque antes ele não podia ir em lugar nenhum.
Eu lembro que você me falou isso lá em Epitácio, né? No acampamento, né? Acho que pra mim e pra Cíntia. Então, e aí ele foi e eu ficava com as crianças e ficava feliz, porque eu tinha a noção que minha casa estava sendo construída. Uhum. E ele fez tudo, ele fez todos os cursos. O Júlio, ele foi líder no sênior, acho que umas 18 vezes, né? Nossa. Ele ia em todos os acampamentos ele ia. E até que chegou uma idade que chegou a vez das crianças. Aí, Uhum. quando as crianças foram, eu pude ir também. Eu era a tia que ia a trabalhar no acampamento dos jovens, né? E foi num desses acampamentos que eu me deparei com uma Nossa Senhora totalmente avessa àquilo que eu tinha aprendido. A minha Nossa Senhora. Sabe quando ofendem tua mãe? Sim. Uhum. Sabe, assim? Eu falo que ali, talvez hoje nem deve ter sido tão assim, mas me ofendeu de um tanto. E eu olhava aquilo e falava, olha, uma mulher tão poderosa, tão extraordinária, com uma ajuda desse tamanho, está sendo passado para as crianças de forma errada. Então, a minha dor era isso, deles não estarem aprendendo o poder de Nossa Senhora. Porque também é uma coisa que a nossa igreja tem muito, né? A partir do momento que eu começo a estudar ou vivenciar a devoção mariana, Uhum. aí o pessoal fala, eu tô traindo Jesus Cristo, né? Ah, de certa forma eu tô traindo o Espírito Santo. E hoje a gente vê que não é isso. Isso tudo Nossa Senhora faz ou é o que é por conta do Espírito Santo, Uhum. por conta da Jesus, Deus. Então, não tem como separar. O homem separa todas as coisas. O céu, o sagrado, não Não faz se isso. separa. Era uma coisa que a gente sentia E muito. ali foi apresentado para as crianças de uma forma bem diferente, bem até feia, Uhum. né? E ali realmente eu me senti muito tocada. E logo na segunda, na terça, eu já fui atrás do padre, né? Coitado Porque era o Padre Padre Tucci. Tucci. Era Padre Tucci. Tucci foi meu santo, porque eu ia no Padre Tucci para tudo, né? E principalmente para reclamar. E aí eu cheguei, conversei, expliquei, falei o que tinha acontecido, porque ele não estava no acampamento nessa ocasião. E aí ele olhou para mim e falou assim: olha, toda vez que a gente se sente incomodado com alguma situação, nós temos duas alternativas. Ou você aceita aquilo, ou você muda. Foi simples assim, né? Então vamos catequizar, falta catequese, né? Falta. E esse falta catequese para os jovens, a gente viu que faltava mais ainda para os adultos, Sim. Uhum. né? Porque os adultos também não conhecem a mãe que tem. Também não conhecem. E essa ajuda toda que ela se propõe, né? A estar nos ajudando nessa Uhum. vida. Não é no céu, é agora, é hoje. E aí foi quando eu entrei em profunda oração, né? Eu sou muito reservada, então eu fico em oração, eu me retraio na minha casa, no meu quarto, eu fico quieta e é onde as coisas acontecem. Uhum. Ô Lu, assim, até assim, muito na contramão da sua formação, né? Porque assim, às vezes até eu fui olhando assim, dentro do acampamento, eu olho assim, porque assim, geralmente a pessoa que é advogado, né? Assim, aquele senso, né? Não Uhum. de justiça, não, eu vou lá realmente pra embate, e aí Nossa Senhora fala, não, você tem que ficar quieta, você tem que rezar, você tem que fechar sua boca e... Como é muito difícil, né? Muito, muito. Olha, várias vezes entra uma pessoa no escritório, isso acontece até hoje, porque eu vou separar, porque eu não aguento mais. E às vezes tudo que ela fala ali, eu já passei, né? Uhum. Somente traição que não, eu não tenho isso na minha história. Mas assim, a maioria das separações, o começo nem é traição. A traição já é a consequência do mal. Isso da incompatibilidade de gênios ali, sabe? De você poder entender um pouco o outro, de você, às vezes, né, se baixar um pouquinho para que as coisas acalmem, né?
E eu vejo as pessoas falando, às vezes falam assim, eu vou sair de casa, eu vou isso. Eu respiro, Fala, eu já então saí. aí vem assim, ó. Eu já fui pro Rio de Janeiro. Vem assim, ó, assina a procuração aqui, né, que eu vou resolver seu problema. Aí vem o lado, realmente, né, do cristão. Vamos conversar? Qual a sua religião, né? Primeiro a gente pergunta para respeitar o outro, né? Sim. Se é católico ou se não tem religião, eu posso entrar com Nossa Senhora e falar tudo, né? O que a gente sabe, o que a gente conhece. Se não é, se é evangélico, a gente respeita, né? Sim. Apesar de a gente saber que ela tá para os evangélicos também, né? Ela é mãe de todos. Inclusive, eu e o Júlio estamos lendo um livro Chama Magnífica, Martim Lutero. Olha, chama Magnífica. Martim Lutero, em 1521, escreveu um livro sobre o Magnífica. Sobre o Magnífico. Porque nós temos que entender, a reforma protestante aconteceu no século XVI ou XVII, né? Alguma coisa assim. E até antes, nós éramos uma coisa só, nós éramos todos católicos. Todos uma só religião. Então, a mãe de Deus já era reconhecida, a virgindade perpétua, tudo já era reconhecido, né? Então, e ele escreve, nós começamos a ler ontem, né? Mas é fascinante o que ele fala. É muito bonito o livro, fala é muito verdadeiro. A minha mãe, mãe de Deus, mãe de Deus, a Mãe então... Santíssima. Então, são coisas assim. Então, mesmo ela falando, é protestante, é evangélico, mas a gente respeita, é lógico, para não chocar, mas a gente sabe, aos pouquinhos. E é assim, ó, quando você pega uma... Normalmente as mulheres vão, né? As mulheres procuram mais o divórcio do que os homens. Tem essa estatística também. Mas você senta e começa a conversar, começa a falar que ela tem uma mãe, começa a falar que essa mãe tá por ela, né? Que é para ela pedir ajuda, sentar no colo de Maria, conversar com Nossa Senhora. Ali a coisa já acalma de um jeito, sabe? Que parece que Nossa Senhora faz assim, ó. Presença dela, né? Já teve vários casos, assim, 3 ou 4, né? A Lu conversa com a esposa, prepara tudo, procuração, conversa, vê o que ela quer, qual a separação, bens. Aí ela, olha, eu posso falar para meu marido, conversar com seu esposo para ver se dá um acordo? Pode. Aí nisso eu chamo o marido, olha, sua esposa veio aqui, a gente tenta conversar. Aí é homem com homem, né? E a gente tenta depois fazer uma reunião, já aconteceu, isso fala umas 3 ou 4 vezes, chamar os dois para fazer essa composição e no final eles saem dali querendo desistir do processo. Aí o pessoal olha para nós e fala, vocês nunca vão ganhar dinheiro. Vocês sempre vão ser pobres. Vocês vão ser pobres pro resto da vida. Mas já aconteceu 3 ou 4 vezes. Já teve situação ali que só a partilha de bens era milionária, sabe? Não houve partilha de bens, não houve o divórcio, né? E aí a gente sempre ouve mais ou menos os nossos colegas advogados falam, não, vocês vão ganhar dinheiro. Sabe ganhar dinheiro. Eu tô construindo tem algo maior, né? Tô construindo no céu, tijolinho. Tem algo muito maior, né? Lógico que tem situações que não tem o que fazer. Você tem que dar sequência, profissionalismo, você tem que fechar. Né? E se a mulher também ou o marido fala, não tô aberta a isso, a gente vai aguardando. É a parte profissional, né? Mas assim, Igor, como você falou, realmente é bem difícil mesmo, né? É bem difícil essa briga. Eu não sou muito de briga, eu não sou muito de embate, então às vezes eu prefiro muito mais no papel do que pessoalmente. O papel aceita tudo, né? Mas é a profissão que Deus também escolheu pra gente, né? Não, com certeza. Então é o que a gente pôde fazer. É que um dia a gente para também, né? Chegando a aposentadoria. Nós estamos quase obrigados a parar já. Graças a Deus, a gente tá. Os finais de semana estão todos quase tomados, né? Verdade, né? Por uma ótima causa, né? Então, isso que importa. Ô, Júlio, e falando assim, a Lucimar falando de Nossa Senhora, e você também, e aí com isso acaba, né? Lógico. Sim, veja, eu acabo indo meio de carona, né? A gente estuda, eu ouço muito o que ela fala, gosto também me atrai muito a literatura mariana, né?
Agostinho. Então, a parte antiga, patrística, me atrai bastante, eu gosto da história. E aí não tem como, a gente vai convivendo, né? A gente começa, eu estava fazendo um curso essa semana e começa a falar do santo dos santos, começa a entrar e já vai aparecendo a história, mas a gente começa a ver Nossa Senhora em todos quanto é lugares dentro da Bíblia. Então, a pessoa fala, Maria aparece tão pouquinho na Bíblia. Não, ela aparece um monte de vezes, né? Tudo. Às vezes a gente não lê muito. Desde a criação até o Apocalipse, ela tá em tudo. Se você imaginar assim, Maria não é o plano B, né? Fez o paraíso e não deu certo, Deus foi negativo. Deus, ele já sabia. E assim, não assim, como você falou, a gente respeita, né, o protestante, mas seria, acho que não existe egoísmo em Deus, né? Não seria assim, nasceu o filho, o Salvador, e tirar de cena. Eu acho que se a gente parar até no racional, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra, não seria de Deus essa racionalidade, né, Lu? Veio da mãe, nasceu, veio o Salvador, não precisa mais. Isso é o homem que faz, não é Deus. Exatamente. Eu penso muito isso, sabe? Então... E o grande culpado disso, acho que somos nós católicos. Sim. Né? Somos nós católicos, porque a gente começa a ver os santos e a Nossa Senhora, São José, que está sendo elevado também agora, de uma forma tão divina que ele não é. Né? O divino é só Deus. Só Deus, com certeza. E a gente acaba colocando isso, os nossos irmãos protestantes não concordam com essa situação. Sim. Né? Primeira coisa, a gente fala isso muito no acampamento, né? Maria não faz milagre, santo não faz milagre, né? É só de Deus que vem essa situação. E nós, católicos, nós temos, né? Eu vou lá porque Nossa Senhora fez um milagre na minha vida. Não. É a catequese que a gente falava, né? De você ensinar o lugar de Nossa Senhora, né? Nessa história toda, é um lugar elevadíssimo, mas é o lugar dela. É o lugarzinho dela, né? E ela nem quer tomar o lugar de Jesus, de Deus, de nada. Ela ela não quer de forma alguma. Mas com isso, eu acho que muita gente perde, né? De não invocar Nossa Senhora, né? Nas horas que precisa desse, principalmente nas questões sentimentais, nas questões emocionais, né? De você ter realmente esse colo de mãe. A maioria das pessoas na população tem carência de mãe. De mãe. Tem carência de mãe. Tem uma parte da psicologia que ela explica isso. Ela fala que nós já nascemos devendo, né? A gente já nasce com dívida. E essa dívida é com a mãe. Então, a maioria das pessoas tem essa carência de mãe. E eu falo, meu Deus, mas a mãe tá aí, né? Vamos suprir essa carência com uma mãe que não é, vamos falar assim, humana, que não vai te trair, não vai te abandonar, que ela só quer deitar a sua cabeça no colo dela e esperar o tempo passar para que as coisas se resolvam. Mostrar o caminho, né, Lu? Isso, né? E é dessa forma que Nossa Senhora se mostra tão presente, né? Você se deixar ser amado e amar. Né? Você buscar isso. E é isso que eu acho que a gente tem que também chegar nos protestantes ou nos evangélicos. Né? Uma coisa que a gente até combinado não falar, mas eu acho que a gente precisa chegar lá. Sim. A gente precisa, até a gente está lendo Martinho Lutero por conta disso, porque nós temos que chegar nos outros filhos de Nossa Senhora, que são eles, né? Eles, só a Bíblia, só a fundamentação bíblica, a gente tem a tradição, mas a própria oração da Ave Maria, praticamente 70% é bíblica. É bíblica. Né? Os outros 10% é fundamentação pessoal de cada um. Então, e acho que é um objetivo nosso. Enquanto a gente não tiver, a gente não vai conseguir mudar esse mundo de forma alguma. E os jovens, como vocês estão falando para jovens, tem fundamental importância. Já tem que entender essa missão. Não existe essa separação, nós temos que caminhar junto. Né? Eu falo assim, que é questão de filiação. É você se identificar como filho, né? Ali, aos pés da cruz, estava Maria, estava um jovem, o mais jovem de todos. João. Né? João estava ali. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Escritura é
porque colocaram, porque tem que colocar. Tudo tem um significado muito grande, né? E ali, Jesus nos deu como filhos, né? Eis aí a tua mãe, eis aí os teus filhos. Então, é uma questão de você se identificar como filho de Nossa Senhora. E Jesus não falou assim, olha, eis aí a tua mãe, eis aí os teus filhos católicos, né? Eis aí os seus filhos. A mãe da humanidade, né? A mãe da humanidade. Mãe de todos. Você querendo ou não, né? Então, se eu falo tanto em Jesus, se eu falo que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, por que eu vou na contramão do que ele fala? Exato. Não tem lógica isso. E essa ideia era até uns 1500, 1600. Era essa ideia. Depois que houve a reforma, né? E hoje a gente vê a grande parte também dos protestantes, né, dos evangélicos, reconhecendo essa importância de Nossa Senhora também. É só uma ressalva. Às vezes, esse status que às vezes alguns católicos colocam ela endeusando, que a gente tem que tomar um cuidado. É isso que o acampamento tenta passar. Não é por aí. Pegando esse gancho, Júlio e Lucimar, e é como você falou, a gente fala muito pro jovem. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que às vezes eu tenho. Que principalmente o jovem, eles romantizam demais Nossa Senhora. Em que sentido? Assim, eu posso fazer tudo e tem Nossa Senhora lá e, sabe, assim, eu tava até falando com o Gabriel, se você parar para pensar a questão da devoção, né? Então, assim, a gente tava falando sobre a questão do tratado, ler o tratado, depois a gente vai fazer a consagração. O que vocês pensam a respeito dessa questão de consagração à Nossa Senhora? É algo muito sério, né? Eu não sou consagrado, né? Eu já comecei a ler o tratado e, assim, eu lendo o tratado, eu falo, gente, mas é algo complexo assim, é como se, eu tô vendo aqui que é como se fosse eu casar de novo, porque, assim, eu casei com a minha esposa, eu não posso trair, eu não posso... O que vocês, assim, que... Na verdade, você está falando dos jovens, mas não são só os jovens. Não. Né? Eu falo assim... Bastante gente isso. Romantiza demais, né? E leva ela para um lugar que não é dela. Isso, exato. Tá? É isso aí que eu queria chegar. É pessoal, né? Leva ela para um lugar que não é dela. A consagração, eu costumo falar assim, opinião pessoal minha, tá? Nós somos consagrados. A partir do momento que você foi batizado ali, você está consagrado, né? A Nossa Senhora, que é a mãe da igreja. Né? E existem atualmente vários métodos de consagração. O tratado é um deles, né? E as pessoas vão lá, leem o tratado, vou pôr a pulseirinha. Isso. Né? E não entendem e não vivem realmente o que o tratado propõe. E o próprio nome fala, é um tratado. É um tratado, né? Eu acho que isso é consequência do mundo de hoje. O mundo de hoje relativiza tudo, né? Tá escrito assim, mas não é bem assim, né? Olha, tem que fazer isso, não, mas não é bem assim. Né? E, na verdade, isso é uma ilusão. Às vezes o nosso humano quer colocar os empecilhos para nos beneficiar, né? Claro, né? A gente advoga para nós mesmos, né? Não é verdade? Sempre, né, Lu? Eu vou fazer o que me convém, né? Paulo já falava, né? Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, eu vou fazer o que me convém. Até onde eu vou é até onde eu acho que eu devo ir. Né? Não que ali tem uma série de regras, uma série de circunstâncias que você tem que fazer. Ou então, não faça, né? Outro dia mesmo, eu estava numa consagração, eu até pedi perdão a Deus, porque tem hora que eu falo, eu devia ter ficado em casa, porque você peca, né, Igor? Isso. Você acaba pecando, né? Você chegou onde eu queria chegar. Isso. Aí eu venho pecando bastante. A pessoa lá, um monte para fazer a consagração, né?
assina lá um diploma, o padre assina, recebe a pulseirinha que é abençoada, né? Tudo que a igreja propõe lá. E a pessoa, a moça, com o vestido branco, lindo, maravilhoso, mas totalmente transparente. Eu olhava aquilo porque ela teve que ir pro altar, né? E a gente fica para trás. E eu pedia perdão para Nossa Senhora. Eu falava: olha, mãe, não entendeu nada. A sua misericórdia é infinita, já é consagrada, né? Mas se ateve ao método e não entendeu muito. E não precisa nem se ater ao método, né? Sim. A própria Nossa Senhora nos ensina a modéstia, né? Que é aquilo que eu falei para você, que aos poucos você vai levando para sua vida, né? A exposição do corpo, não só a exposição do corpo, como a exposição das palavras. Eu não preciso falar tudo que eu penso, tudo que eu quero, né? É uma série de condutas que vai te moldando. É muito mais se calar do que falar, né, Lu? Isso, vai se moldando a figura de Nossa Senhora. Porque o filho tem que parecer com a mãe. Não é? Com certeza. Tem que parecer. A gente até vê assim, não é que tem que usar igual freira, né? Não é para andar. Não. Tem que se cuidar. A modéstia. Tem que se cuidar, se preparar. Nossa, do ser humano. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Nossa Senhora foi muito, ela se cuidou tanto, ela ficou tanto em silêncio, se colocava no coração, guardava. Por quê? Para não ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Eu acho que o tratado é muito disso também, né? Na hora que a gente coloca ali a candeia, ou mesmo você coloca no teu carro lá que você é um devoto. É um devoto. Então tem que tomar muito cuidado. Nós estamos dando exemplo aqui, né? Do tratado, da cadeinha, de tudo isso. Mas é muito mais simples. Por exemplo, quando você coloca no seu carro um emblema que você é da paróquia tal, você é do acampamento tal, ali você já tem que ter uma outra postura diferente daqueles carros que não tem. Concorda? Com certeza, é um rótulo, né? Você rotulou. Você se rotulou. Ué, você colocou, você se rotulou, né? Exatamente. Né? Você se rotulou, né? Isso. Exatamente. É uma forma de você evangelizar, é uma forma de você se consagrar. Você se consagra, eu sou mariano, eu sou de Jesus, eu sou, né? Você faz essa consagração, mas às vezes você tem que tomar cuidado com essas atitudes, né? Fácil, Claro que não. Né? A gente todo dia é um recomeço. Você cai várias vezes. Mas você tem que levantar várias vezes. E é motivo para não fazer? Não, nós temos que fazer. Né? Temos que fazer a consagração, tem que ler o tratado, tem que seguir. Tem que fazer tudo. Não atingiu o que está ali, mas vamos lutar para atingir. Tem que buscar até essa busca. Até conseguir. Até conseguir. Então, isso que a gente nunca pode desmotivar a pessoa a buscar Deus, e a consagração a Jesus por meio do tratado é um meio muito eficaz que está acontecendo. Mas a gente tem que motivar a pessoa a fazer também. Sim. Não pode simplesmente ler ali, fazer a formalidade. Tem que ter uma formação, entendeu? Tem que ter uma formação. Às vezes você lê uma vez, você fala, olha, ainda não, isso aqui eu ainda não entendi. Aí você deixa para uma outra vez, lê, faz novamente, até tudo aquilo entrar no seu coração para realmente você seguir aquele modelo. Mas não é também porque você não seguiu aquele modelo que você não é consagrado. Sim. Entendeu? Seguir Jesus é muito difícil, gente. Seguir Jesus não é fácil, não. Principalmente hoje, né? Nesse mundo que oferta, né? Tanto, como você falou, ele tudo pode, tudo... Isso, Olha, vamos falar assim, as pessoas mais legais são aquelas que falam de outras. Sim. Né? Os lugares mais gostosos são os lugares que tem bebida alcoólica demasiada, né? Todo mundo pode beber conforme, né? Tem aí os costumes e os limites. Mas, assim, lugares assim que às vezes não te cabe, né? Podemos dizer que lugares que Nossa Senhora não frequentaria. Não frequentaria.
Você entendeu a diferença? Eu bater no peito e falar, olha, eu sou de Nossa Senhora. E eu frequentar certos lugares, ou eu só saber conversar falando da vida das pessoas, né? Eu não me posicionar de acordo com essa pertença. Entendi. Né? Tem algo ali que ainda não está muito correto, mas a gente tem sempre que buscar, é o que o Júlio está acabando de falar, né? Porque como o mundo vem de embate na gente, muitas vezes você cai mesmo, muitas vezes aí você levanta e fala, ó, vamos começar outra vez, né? Vamos fazer de novo e vamos fazer diferente. É assim que a gente pensa. Essa é uma opinião bem pessoal. Bem pessoal, bem... Sim. Como a gente já falou um pouco, né, do começo, né, da história de vocês na caminhada, eu queria saber um pouco mais sobre agora, né? Vocês são ministros, né? Da Eucaristia? Isso. Eu sou ministro da Eucaristia. Eu tô um pouco afastada, mas por circunstâncias mesmo, né? Muito acampamento, a gente não para quase. Sim. E na paróquia, assim, nós temos poucos ministros, nós temos 120 ministros lá na paróquia. Nossa, tem bastante. Então, a gente tem uma escala de servir, não é toda. Antigamente eu servia quase todos os dias. Né? Graças a Deus, assim, tem bastante servo, então o pessoal tá servindo. Então nós temos umas escalas, acaba sendo 3 vezes por mês. Então dá pra gente também tá fazendo a parte do acampamento. Sim. Antes do acampamento Magnífica, né? Praticamente toda quarta era sagrado eu ir no grupo de oração. Que é o Astromar que fazia. É você vivenciar, né? Acho que todo local que tem um grupo de oração tem que ter a frequência, porque você vai saboreando o acampamento toda vez. Sim. Vai alimentando, né, a fé. Independente do qual acampamento que é, se é desde o mirim até o sênior. A chama, né? Exatamente. Você não deixa aquilo palavra ali, né? E hoje nós temos, assim, dá para ter isso pela internet, né? A gente consegue ter. Então nós temos muitas coisas pela internet. Então quando eu não tinha acampamento, eu fazia mais. Hoje não. Hoje a gente está praticamente focado aí no acampamento. Né? Ano que vem já estamos com 17 acampamentos agendados. Eu vi hoje no grupo lá. Eu falei, nossa. E a gente vê com uma alegria assim muito grande, né? Porque eu só peço que Deus dê força, né? Porque você tem que mudar toda estrutura de trabalho, né? Você tem que mudar, os clientes têm que entender. É uma coisa que os filhos têm que entender. Sim. O que é bom agora é que a esposa não precisa entender, nem o esposo, né? Não, tá os dois juntos. Tá os dois juntos. Né? Mas eu penso que mesmo se fosse separado, a gente teria esse entendimento. Né? Sim, é legal, né? A gente vê, assim, a gente tá saindo um pouco da nossa bolha, né? Porque a gente lá de Pirapó, nosso primeiro programa com o pessoal de fora, e vê que também acontece com outras pessoas, né? Às vezes o Igor trabalha bastante, né? Às vezes a gente também serve nos acampamentos, e a gente não fala pros campistas que o mundo vai estar igual. Né? O mundo vai estar igual. Não vai sair de lá na bênção, vai chegar em casa, se tiver a roupa suja, igual. vai estar igual. Se tiver a louça suja, vai ouvir, né? E a gente tem que fazer esse convite também para os pais, né? Para participar, experimentar desse amor, né? Que os filhos participaram, que o esposo participou, que a esposa participou, né? Eu acho isso legal, que eles têm que provar. Mais do que os jovens, os pais precisam de cura. A gente vem ali de uma geração onde houve uma mudança assim era tudo muito fechado, era tudo muito complicado, tudo não podia, para de repente pode tudo, sabe? Então, a nossa geração é uma geração complicada, que na verdade são os pais dos jovens de hoje. E esses pais, assim como nós, precisam de cura, né? E hoje em dia, a melhor forma de você procurar cura é na igreja. São nos acampamentos, são nos grupos de oração, os retiros, né? Não tem como você fazer uma adoração de 1 hora, 2 horas
e você sair dali da mesma forma que você entrou, que você chegou, né? Não tem, você sai diferente. E a partir do momento que a gente se abre para receber toda essa cura, todo esse amor de Deus, a gente vai moldando também a nossa vida e edificando a casa. É onde os pais vão entender um pouco mais os filhos, onde os filhos também vão entender um pouco mais os pais. Começa a ter uma linguagem única, né? Dentro da casa, né? E não um embate, né? Não Sim. embate. E você vê até esse trabalho pastoral e comunitário, nossos sacerdotes têm mudado, né? A gente sabe que existe sacerdotes que falam assim, eu acredito só na missa padrãozinho, do jeito que é. E é maravilhosa você Sim. entender toda A a missa é sistemática tudo. da missa. O santo sacrifício ali. É tudo, É tudo o perfeito. principal. É o Uhum. ápice nosso. Mas a gente vê eles também buscando esse melhor entendimento, trazer para nós situações que às vezes precisa ele estudar um pouco mais, precisa ele, às vezes, ter uma homilia, ter uma pregação diferenciada, ministério de música, né, tá interagindo com a cerimônica, litúrgico. Eu ouvi outro dia conversando com um sacerdote, ele falou assim, eu só gosto do canto gregoriano. Eu acho que o canto gregoriano é o único que caberia na missa. Padre do céu, eu respeito a situação, né, Porque igual nós estamos falando, a missa é o ápice. Mas para nós, que nós entendemos aquilo ali. E para aquele que tá, aquele que não entende, tá chegando agora. Isso. Ele precisa de algo mais. Ele precisa dessa Ser preparado, né? Ele precisa ser preparado. E eu acho assim que a misericórdia de Deus é tão grande que Deus já vai propondo isso, vai trazendo novos métodos, né? Coisas novas para que as pessoas possam ter o entendimento, possam se apaixonar, né? Quem pensou que a gente ia rezar 4 horas da manhã, um rosário, pela televisão, com o Frei Gilson. Então. Se a gente parar, às vezes eu lá rezando, eu olho e falo, gente, quando na minha vida, né? Não é? Então. Atingindo lá 500, 600 mil pessoas. É exorbitante isso, não é? Então, são os mecanismos, porque Deus, eu uso uma palavra, o Júlio não gosta, né? Mas eu falo assim, Deus é oportunista pro lado bom. Ele não perde uma oportunidade. Ele não vai deixar perder. E ele vai criar até oportunidades para que os filhos venham, para que os filhos tenham esse reconhecimento, né? Uhum. E são as oportunidades que vão surgindo mesmo. O acampamento, os cursos, né? Um louvor, nós vamos rezar o terço, né? Tão simplesinho, simples, vamos né? rezar o terço, né? No terço a pessoa se encontra. Né? Da madrugada, né? Tá ali mesmo, né? Vamos fazer. E eu penso assim, que é por aí mesmo, né? E não adianta só o jovem buscar. Se só o jovem buscar, ele vai ter mais embate ainda, porque ele vai se apaixonar pelo sagrado e ele não vai conseguir trazer isso para casa dele, né? Então, é a tal da história. Você fala honrar pai e mãe. Aí, na hora que você fala isso para um jovem fala, é porque você não foi na minha casa, porque você não conhece meu pai, porque você não conhece minha mãe, né? Então, a gente tenta mostrar também para o jovem a sabedoria de trazer, a sabedoria de tentar que o pai e a mãe tenham essa oportunidade que eles estão tendo, né? E muitos estão conseguindo, né? Muitos. Muitos estão conseguindo, porque às vezes a mudança deles, eles têm um entendimento tão grande disso, a mudança deles é tão linda, que acende lá no pai e na mãe e fala, epa, peraí, eu vou lá ver o que estão dando para essa criança, né? Deve ser bom, né? Deve ser bom. O que estão dando para ele, né? Então, os jovens, eles têm sido o grande precursor de muitos pais estarem na igreja, né? De muitos pais serem levados para a igreja. E os nossos sacerdotes estão cuidando para eles. Eles estão vendo que precisam ter sem, lógico, perder
toda a essência da liturgia, do sagrado, mas precisam trazer, senão a nossa igreja vai envelhecer, né? Envelhecer. E às vezes eu vejo assim, algumas cidades, igual Prudente, que tem muita coisa, nós temos igrejas que são mais tradicionalistas e outras que são mais... Tem para todo o público. Tem para todo o público. Eu pego lá com vocês, lá eu já não sei se tem isso, né? Se entrar um padre lá mais tradicionalista, não sei se vai espar, né? Então, Como é uma paróquia só, né? Exatamente. Mas isso a gente vê, como até nisso o Espírito Santo age, como através do bispo vai indicando as pessoas corretas para o local. Então, a gente tem que acreditar nisso. Ah, com certeza. Uhum. Uma coisa. Muita. Eu tenho muita, né? Ué, nós estamos na 50? Tá na 44 ainda. Né? E, Lu, Júlio, assim, quando a gente fala, né, de jovem, assim, não coincidência, porque para Deus nada é coincidência, tudo é providência. Isso fica muito nítido nas aparições, né, Lu? Ah, Por sim. só aparecer para inocentes. Os inocentes, né? A idade ali das aparições dos jovenzinhos, até mesmo para o índio em Guadalupe, né? São os jovens, os inocentes de coração. Eles conseguem ver. Então, por isso aí, é quando a gente fala assim, o mundo vem e coloca tapa-olho, que você não vê o sagrado, né? Então, você precisa tirar esse tapa-olho, ser inocente, para você poder enxergar o sagrado. E isso, nas aparições, é fora do normal. Tá ali, né? Escancarado, né? Escancarado mesmo. E o tanto que as videntes, né, de Fátima, de Lourdes, até mesmo o índiozinho um pouco... Garabandal. O índio é um pouco menos. Quanto que eles sofreram. Não foi fácil para nenhum deles. Não foi fácil para ninguém. O quanto eles foram taxados de doido, de mentiroso, de tudo isso, né? Mas eles manteram o foco. Né? Eles não saíram do foco deles. Eles acreditaram e mantiveram o foco. E é onde a gente tem as nossas aparições. Às vezes, Deus nos fala conosco, caso a juventude, fala também. Tem as aparições. Mas esse mundo nosso, nós, às vezes, os mais velhos, acaba oprimindo tanto, colocando tanto esse tampão, que aquele sagrado que aparece acaba sendo ofuscado. A gente tem uma parcela de culpa nisso, né? Então o jovem ele tem que ser persistente, ele tem que não deixar de observar o sagrado, né? Não deixar de estar atento com o sagrado, sempre buscando essa oportunidade de poder ver o impossível. Ah, não vai aparecer a imagem, mas ela fala às vezes sutilmente com a gente. São momentos, eu falo ela porque eu tenho mania, até quando eu vou para fazer, eu sempre ela. Ele também, eles falam com a gente de forma efetiva, é só a gente estar atento. É nos detalhes que eles vão... E você vê a história da igreja, a própria Bíblia, a palavra, coloca sempre um jovem. Né? Você tem sempre ali a presença do jovem. Né? Eu penso assim, que é a maturidade espiritual também. Né? Não importando muito a idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas de você ter essa jovialidade levando a igreja avante, levando a igreja para frente, né? Até a gente fala, daqui um pouco nós não vamos aguentar mais. É lógico, né? O corpo já não aguenta, né? Por isso os jovens estão inseridos. E eles vieram, eles foram vindo. Né? Na idade de 25 anos, né? Não de 22, 23, não, né, seu 20, Rafael? Mas de 25, até por conta mesmo de ter essa maturidade para entender Nossa Senhora e não romantizar. Entendeu? Quando foi o Padre Rodrigo que estipulou a idade, o Padre Rodrigo falou assim, olha, nós temos atividade até o juvenil, até tantos anos, ainda tem o de oração que faz ali uma ponte, né? Com 25 anos, muitos estão casando,
muitos estão começando a vida profissional. Já, com né? certeza. Então, assim, era a hora de Maria entrar. Era a hora dela chegar e falar, olha, eu tô junto com você, agora nós vamos. Que Então, agora ó, o bicho vai pegar. Você já categoricamente, É. você já passou pelo primeiro amor, Uhum. já passou pelo querigma, Sim, já aprendeu a rezar, já aprendeu. Tomara. né? começou a ter sabor pela missa. Né? Você já aprendeu pelo menos o básico ali da religião que você escolheu, que é a escolha sua, Uhum. ser católico. E aí você vai aprender sobre a Nossa Senhora. E você vai caminhar com ela. Aí você até vai Jesus. caminhar com ela, que ela vai te entregar no colo do filho dela. No primeiro momento, a gente até. Aí, às vezes, né? O pessoal fala, mas foi o padre. Mas eu acho que também foi uma inspiração do céu. Claro, com com certeza. certeza. Nós já temos 31 acampamentos magníficos. Todos. E a gente tem percebido isso, que não foi simplesmente vamos colocar tal data. A Lu às vezes fala isso, fica parecendo que o padre colocou. Não. Mas a gente vê que foi intuição, foi o próprio Espírito Santo que agiu. Porque nós já tivemos no começo alguns, com 20 anos que fez, mas saiu um primeiro. O primeiro, aí pediram para colocar, acho que 3 ou 4 de 20 anos, que estava precisando muito, né? Aí foi colocado. Então, não, a gente ouvindo, eles acabaram colocando Nossa Senhora de uma outra forma muito E romântica. também o acampamento é muito parado, né? Então, assim, não tá para jovialidade de 18, 20 anos. Nós temos o juvenil e é fabuloso, Uhum. né? Tem um monte hoje, né? Joan, Juvenil, Isso, Trekking, o trekking, Oração tudo, Jovem, né? E Nossa, O Magnífica te faz acalmar, te faz sossegar um pouquinho. se é um acampamento que você vai querer se tranquilizar, né? A gente não, da equipe corre o dia inteiro. Né? a gente. Mas o Calminho, campista calminho, né? tranquilo, Uhum. assim. Até parece que até dorme o pessoal lá, né? Então, é diferente. O jovem, ele tem que ter essa pegada mais. Por isso que a gente fala. Mas 25 anos também é jovem. Sim. É que nós estamos falando para os abaixo. Ô, É lógico que existem exceções, né? Nós temos pessoas de 18 anos que têm uma maturidade. Ah, sim. Sim. Ah, claro. Mas Toda não regra tem exceção, mas né? não Tem sua é. exceção, mas. Ô, Júlio, e hoje vendo essa. A gente fala. Como vocês sempre falam, né? É tudo muito simples, Igor. É um acampamento simples. Mas a gente também tem que admitir, né? Como cresceu, né? O acampamento magnífico. Essa grandiosidade que é essa obra, né? Essa obra de Deus carregada pela mãe, né? É isso, né? Esse é o Magnífico, né? O que vocês olhando para trás, olhando assim, o primeiro Magnífica aqui na Vila Maristela, né? Como vocês gostam de Vila Maristela. E hoje você olhar esse Magnífica em São Paulo, não sei na onde, não sei no que lugar, Ninguém vai para Sergipe, Santos, Goiás, Tomou uma proporção muito grande, Campo né? Grande. o que passa na cabeça de vocês, assim, olhando... Vocês já pararam assim e falaram, Júlio, numa conversa lá entre... Júlio, olha... Igor, ó, eu vou falar da Lucimar, Tá. tá? Então, é assim, eu recebia muita intuição divina, eu sonhava muito Sim. nesse período em que eu me retraí. Foi um deserto. Às vezes a pessoa vem e fala, eu tô no deserto, eu sinto uma alegria tão grande porque eu sei que coisa boa vai sair do deserto. Foi um deserto meu. E aí, eu às vezes escrevia, né? Acordava, escrevia, rezava, escrevia. E eu ia toda entusiasmada contar pro Júlio. O Júlio achou que eu tava ficando louca. Vixe, pode internar. Sabe? Eu ouvia assim, ó, de novo. Então, Não tem outra assim, conversa. você não tem outra conversa? E eu realmente não tinha, porque é como se a minha cabeça só ficava naquilo. Eu dormia, eu sonhava com aquilo. Eu acordava, eu via aquilo, sabe? E hoje eu falo assim, puxa vida, né? Eu fui persistente. Eu fui. Isso ninguém pode tirar de mim, né? Porque eu tive motivos mil para falar assim, ó, ai, deixa isso quieto, né? Quem sou eu na fila do pão? Não era ninguém
não sabia nada, né? Tanto é... Não, mas eu falo assim, né? Porque eu. É. Sempre essa mesa, né? Eu não era aquela pessoa assim que eu ia marcar a hora com o padre e o padre sabia quem eu era. Ninguém me conhecia, não sabia nada. Então, assim, hoje olhando para trás, eu falo assim, meu Deus, toda a história, toda a trajetória e essa obediência. Eu fui obediente. Eu acreditei naquilo que estava sendo passado para mim. Porque eu podia também pensar, né? Acho que eu tô meio variando mesmo, né? O Júlio tem razão, né? O Júlio tem razão, né? Porque ali eu deixei de fazer muita coisa. Eu não tinha outra conversa, eu não tinha outra coisa que me preenchesse, a não ser aquilo ali. E de repente, você vê aquilo no papel, né? Colocou aquilo no papel. Vai, apresenta para o padre, porque o acampamento magnífico, ele é da Igreja Católica. Correto. Ele é da Igreja Católica. Uma semana depois, apresento, o padre fala, marca a semana que vem pra gente conversar. Que padre? O Tucci. O Tucci ainda. Na semana que vem, foi embora. Ah, marcou com ele, apresentou pra ele, ele foi embora. Isso. Foi nessa transição. Foi rapidinho, né, padre? Aqui, ó, né? Porque... Vou ver essa... ele tinha falado, vamos fazer, né? Vamos catequizar. Aí veio toda a inspiração, tudo isso, foi bem uns 6 meses. Aí no dia que eu fui apresentar para ele, ele deu uma olhada, falou: "Nossa, muito bom, mas vamos marcar um dia para me ver mais". Aí começou o processo dele de transferência. Profundo. Esse outro dia era semana que vem, na semana que vem. Sai lá, transferência. Isso. E ele tá, se ele assistir, ele sabe que nós não estamos falando mentira. Ele estava há 16 anos na paróquia e foi um choque para ele. Então ele não queria nem saber de mais nada. Como é que você ia chegar para um padre que está com a transferência? Fala, padre. Não, eu ainda até falei. Eu falei, padre, vamos fazer na paróquia que o senhor vai? Olha como eu era insistente. Vamos fazer na paróquia que o senhor vai, porque na Maristela não tinha chance nenhuma, né? Ele, não, filhinha, não, olha, minha cabeça tá cheia, vai pra gaveta. Eita. Ali ele foi pra Ovalina? Ovalina ou... Tarabai. É isso. Aí eu lembro. Isso em quando, Lu, mais ou menos? Isso foi em 2016. 2016, né? E aí o projeto vai pra gaveta. Sabe o que aconteceu comigo? Foi pra gaveta e eu realmente, porque o Rodrigo eu não o conhecia, o padre Rodrigo. Novo, né? A notícia que eu tinha do padre Rodrigo, muito novo e só para a juventude. Essa era a notícia que a gente Ele era de Sandovalina. Ele fez juvenil, né? Eu já conhecia. Então, e aí, sabe assim, quem sou eu na fila do pão, né? Volta pro seu lugar. Coloquei o negócio na gaveta e larguei. Mas não foi 4 meses para mim ficar doente. Né, Júlia? Eu tive uma bactéria no pé. E até descobrirem que era uma bactéria, levou muitos meses. E eu fiquei 4 meses de cama, sem poder sentar, só deitada. Só deitada. O pessoal da saúde ia lá, eu aplicava o antibiótico, né, na veia, de manhã, à tarde e à noite. E eu tinha 3 minutos para tomar banho. Era isso que eu tinha. E a bactéria, ela foi subindo. Do pé, ela foi subindo para a perna, foi indo. E não achavam, né, Júlio? Até que um dia, o Júlio falou que tinha uma audiência em Londrina. E eu falei, Londrina tem a gruta que tem a água. Né? Falei, eu vou. Foi um brigueiro. Não, você não vai. Você vai como? Você não pode sentar daqui em Londrina 1 hora e meia, não vai, depois vai ficar a tarde toda lá onde, não sei o que, eu vou. Naquilo ali eu já me arrumei, já entrei no carro, sabe? Igual o cachorrinho que corre o carro para dar volta. Daqui ninguém me tira. Isso. Cheguei lá, que fui na gruta. Não era dia de nada, porque lá tem dia, né? A gruta estava fechada assim, com o portão fechado, tudo limpo. E eu parei assim no portão, meio tentando ver, e passou uma senhora e falou, pode entrar. Lembra? Ela falou, pode entrar, abre o portão e entra. Aí eu abri o portão, entrei.
Fui na gruta, lavei minha perna, fiquei ali lavando, rezei, conversei com Nossa Senhora. E aí, nesse conversar, e o Júlio no portão, de terno, com a audiência dele na cabeça, né? Nervoso. E aí, nisso que eu olho, um botão, uma florzinha desse tamanho, um botãozinho, que acho que varreram e esse botãozinho ficou lá, ele começou a brilhar para mim. Olha a loucura da pessoa. E eu falei pro Júlio, falei, o botão tá brilhando para mim. Aí ele foi lá, catou o botão, trouxe na nossa mão, o botão começou a minar mel. Então, o brilhar eram as gotículas de mel que, né, que com o sol brilhava. Aquilo ali nós tiramos foto, nós filmamos, mandamos na hora pro padre, né? E eu vim embora. Passou ali 3, 4 dias, eu fui no médico, tinha retorno no médico. O médico pegou um pedaço que estava necrosado e tirou, sabe igual mamão? Que você tira o pedacinho podre. Ele fez isso na minha perna. E falou assim para mim, olha, eu vou parar com antibiótico, vamos ver o que acontece. Uma semana não tinha mais nada. Não ficou nem a marca daquilo na minha perna. E aí eu falei, epa, né? Então vamos. Aí a gente já tinha até mandado alguma coisa para o Padre Rodrigo, né? De como a gente tinha feito anteriormente. E aí o acampamento foi andando, vieram, né, os outros coordenadores, não só os coordenadores, veio o pessoal da pregação, veio o músico. Ali a gente se reunia, durante quase um ano, a gente se reunia toda semana, ou de 15 em 15 dias. Porque a gente tinha na cabeça assim, que você falar de Maria, você pode falar em 1 hora. Fala tudo dela, né? O básico, vamos falar assim. E para estruturar um acampamento, você tinha que saber o seu limite, não podia sair do que a igreja fala. A Bíblia tem tão poucas coisas de Maria, como é que você vai colocar num acampamento de 3 dias? 3 dias, né? E foi tão lindo todo esse estudo, toda essa gestação, né? Até que saiu o primeiro. E aí começou assim, as coisas do papel, tava lá marcado assim, você vai fazer tal coisa, vai começar no dia assim, fazer isso, isso. Por que vai fazer isso? A gente não sabia, mas estava ali. Então a gente começava a estudar aqueles temas. Ia acrescentando, ia colocando. E agora, no acampamento que a gente vai vivenciando, porque sai de um canto, faz uma quebra, vai para o outro. Opa, tem um significado para ter esse momento no sábado, né? Depois de muito estudo, a gente vê como que Deus colocou aquilo ali. Aquilo ali não fui eu, foi Ele. Ele colocou daquela forma ali e hoje a gente tem muito entendimento disso. A gente briga tanto para não deixar... Para manter, né? Isso. Mas isso eu acho que é a essência, né, do acampamento, né? O padrão. E voltando na pergunta, né? Como é que a gente vê a situação? Muitas vezes eu me pego com muito temor da situação. O que vai ser daqui? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Responsabilidade muito grande. Graças a Deus, tem os outros coordenadores das outras cidades que também têm esse entendimento. Tem. Acaba aliviando a gente. Às vezes a gente coloca ali, né, você participa do grupo. A gente sente muita confiança quando estamos partilhando com vocês. Porque eu vejo assim, o pedido não é nosso, é um pedido que vem, a gente vê as vidas das pessoas, passaram quase 3.100 pessoas. Já tá aí tudo isso, Júlio, 3.100 pessoas. Então, e a gente vê mudanças, né? Mudanças. Igual a pessoa acabou o acampamento nacional, a pessoa, depois do Covid, não tinha sentido mais cheiro de nada. Ela saiu da igreja, sentiu o cheiro da pipoca que estava servindo fora. Sabe? Vai acontecendo momentos assim de cura que a gente fala, meu Deus, o medo de poder atrapalhar essa obra. Medo de poder atrapalhar. A nossa oração, ela tem sido assim, se Deus deu, né, uma missão, essa missão não é só nossa, essa missão vem com todos os outros que disseram sim, né? Hoje em dia, todos os coordenadores, que graças a Deus, eu falo assim, o céu manda pessoas de coração aberto também, pessoas que entendem a obra, né? É tudo muito preparado
pelo céu, assim. Então, conforme vai crescendo, eu falo assim, que a gente está naquele pedaço que Maria levantou-se apressadamente, naquele pedaço da palavra, né? E eu vejo muito isso no acampamento, levantar-se apressadamente, né? Para quê? Para levar Jesus, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão ali já são de igreja, já conhecem a palavra, já têm amor na missa, tudo. Aí você fala, já tem Jesus, né? Mas conhece de forma diferente. Né? Sai apaixonado, mais ainda, por Jesus. E a gente vê, assim, que tá tomando uma proporção que a gente jamais imaginou. A gente jamais imaginou tudo isso. É uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, assim, no meu coração que não é a gente, né? Eu vejo. É Deus, né? Não é? Nossa, eu falo que eu sou um burrinho. Eu levo ela onde ela quer ir. O burrinho de Nossa Senhora. Chegando lá, ela desce e faz o que ela quer fazer. Eu falo isso até na minha colocação ali. Eu acho que Deus, ele olha assim, um grande tabuleiro de xadrez, né? Nós temos o rei, a rainha, e nós, do Magnífica, todas as cidades, porque nós somos uma família só. Não existe o Magnífica de o Magnífico. É o Magnífico. Uma única família. Somos essas peças que Deus vai lá e fala. Agora é essa aqui. Ele vai moldando, então, sabe? Por isso, quando a gente fala assim, gente, coloquei no grupo, precisamos da oração, porque a gente sente isso, né? Vai ter o acampamento agora no final de semana. Eu tenho certeza que toda a família magnífica vai estar em oração, né? E é isso que eu acho que a gente tem que passar. A nossa igreja, eu não falo só a igreja católica, eu acho de um modo geral, né? Nós cristãos estamos perdendo muito isso, essa cumplicidade da gente estar junto para vencer um mal maior que é para todo mundo. Sim. Né? O Magnífica, ele trouxe essa proposta, né, Igor? De falar assim, ó, não é o Magnífica da Maristela, o Magnífica de Pirapó. Não, é o acampamento Magnífica. Cada mês ele tá num local, né? Com certeza. Sempre tem alguém uma pessoa de cada paróquia ali servindo, trabalhando, né? A mesma camiseta que é vestimenta de pertença. A hora que você põe aquela camiseta, você, né, fala, olha, eu pertenço a isso. E é uma igreja de porta aberta. Não é uma igreja que se fecha. Não é uma igreja que fala, olha, eu tô aqui pronto. Não, é uma igreja que caminha. É uma igreja que vai ao encontro de todos, né? Eu consigo, assim, ver um pouco disso no Magnífica. O Magnífica abrindo tudo isso, sabe? Abrindo essa nova perspectiva, né? Porque até então, antes, um pouco era bem individualista, né? E como você pode ser individualista com Jesus? Não tem como. Não é? Então, com a própria igreja nossa, né? Que é a Una Santa, né? Uma só, né? Isso. E é tão lindo o que está acontecendo que os padres estão vindo. Sim. Os sacerdotes estão vindo ao encontro, né? Nós tivemos o Prieste esse ano, que foi maravilhoso. E assim, não é a Lucimar que está falando. Eu tenho testemunhos, eu tenho... como fala, está escrito aqui, né? Coisas até particulares. Então, quando a gente foi fazer o primeiro preste, que a gente fala, né, que é padre, a gente falava, meu Deus, o que a gente vai falar para padre? O que a gente vai ensinar? Receio, né? Uhum. Não, o que você vai ensinar para um padre? Eu lembro que eu lembro que o diretor do Juvenil tinha um padre de Minas. Aí eu olhava assim pra ele, eu já falei, ixi, meu Deus. Não, né? Assim, é uma responsabilidade. Falei, gente, eu tô falando pra um padre, ele tá sentado ali. Medo de falar alguma coisa errada. Uma bobeira ali, né? Então, realmente. E a gente, assim, primeiro a gente já derrubou essa barreira, porque a gente falou, olha, nós não temos a pretensão de ensinar nada pra ninguém. Acampamento Magnífico, ele é catequético, só que ele é uma vivência. A proposta dele é uma vivência, né? Nossa, mas assim, foi fabuloso, né?
E nós vamos ter de novo em 2025, né? Em janeiro, nós já tá abertas as inscrições. A procura está muito grande, né? E nós vamos ter que limitar, né? A gente não dá para fazer 105 padres. A gente vai ter que colocar pelo menos 60. É assim, ó. O nacional que nós tivemos em agosto, nós tivemos inscrições de 117 cidades. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Fizeram acampamento 19 cidades diferentes, mas foram 500 e lá inscrições. Sem contar, porque nós, como faz no Forms, né? Ele vai excluindo as cidades que já tem. Ele já exclui. Era 117 cidades diferentes, que não tem o Magnífica. Isso. E agora os padres também, são padres do Brasil todo. Nós já temos padre de Brasília, do Tocantins, de Sergipe, de Santa Catarina. Eu não sei se é eu que estou romantizando a coisa, mas você vê, eu consigo ver assim, ó, eles vindo, sabe? Eles chegando no colo da mãe. Né? São os prediletos dela, são os filhos amados dela. E nós precisamos deles, né? Que eles tenham a saúde emocional, que eles tenham saúde física, porque são eles que trazem Jesus para a gente. Então eu falo assim, que o honrar pai e mãe, que é um mandamento que Deus nos deu, ali está incutido o padre. Com certeza. Também, o pai. É o nosso pai, né? Então pode ter o defeito que for, pode ser do jeito que for, a sua obrigação é honrar e zelar por ele. E eu vejo que o acampamento tá tendo esse zelo. Até nas próprias 1000 Ave Marias, né, Lu? Isso. Que assim, se você olhar a devoção realmente, o princípio da devoção é rezar pelos padres. Rezar pelos... Se você ler realmente a devoção, né? É rezar pelos padres. Rezar pelos padres. E o acampamento, eu saio daqui, sempre falei isso para Lu, o que mais, assim, me trouxe é uma vida de oração. Eu tinha feito acampamento, mas parece que, sim, você sai do acampamento, mas hoje eu entendo, não. Eu preciso. Você sai com vontade de rezar, né? Eu preciso rezar, eu preciso gostar de rezar, eu preciso aprender a gostar de rezar. Eu acho que o acampamento também traz isso, né, Lu? Essa vontade de rezar, essa vontade de... Eu costumo dizer que a cada Ave Maria eu fico mais perto de Deus. Isso. E conversar com Deus, né? Conversar, porque cada um, né? Quem somos nós para julgar de forma alguma? Mas você sentar ali e tá para Deus, só para Ele, né? Aquele momentinho seu com Ele, né? É muito bom. É extraordinário. É demais. Olha, aqui a gente até brincou, né? Quanto tempo a gente tinha, né? A gente falou, a gente tem 2 horas, mas tudo isso já foi. Já foi tudo. Falamos, hein? A gente não assim, a gente não tem nem palavras assim para agradecer, Lu, Júlio. Assim, a disponibilidade, a gente sabe da vida corrida que vocês têm e assim, e atender esse pequeno chamado nosso aqui. Imagina, mas nós foi uma honra eu acho assim que, eu tenho certeza que esse bate-papo, essa conversa aqui vai, com certeza, vai atingir muitos corações. Acho que Nossa Senhora, ela vai levar esse pouco bate-papo nosso aqui para muitos corações, para que realmente cada vez mais pessoas se apaixonem por Nossa Senhora, mas estejam muito mais apaixonados por Deus. Com certeza. É o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Então, assim, a gente aqui só agradecer, viu, Lu, você, Júlio, pela disponibilidade. Eu fico assim, a gente nem acredita que vocês estão aqui com a gente. A gente que queria agradecer, né? Obrigado pela oportunidade, né? A gente até não tem muito hábito de falar pelo microfone, né? A gente também não. Você viu que a gente aqui também não tem essa intimidade. Falar com os jovens aí que estão para baixo dos 25 anos. Tem um pouquinho de calma, vai namorando esse momento magnífico, vai dar tudo certo.
Ixi, eu tô curioso pra saber o que tem nessa água aí, porque se Deus quiser, esse ano eu faço. Ele vai fazer o Gabriel, né, Gabriel? Se Deus quiser, sim. Mas vão se abastecendo com as coisas que a igreja oferece, né? Os grupos de jovens, o juvenil, o trekking, o acampamento de oração, né? E várias outras coisas que a gente... O Manaim infantil, né? Várias coisas que a gente nem sabe que existe, né? Fora do nosso contexto aqui, mas que são realmente destinados aos jovens, né? Jovem evangelizando jovem, jovem caminhando com jovem, que é o caminho. É onde... porque daí quando chegar essa juventude no Magnífico, eles vão tocar, né? Tocar, assumir. A ideia é que eles sigam, exatamente. E que tenham... E também, Igor, vou aproveitar a oportunidade. Pode aproveitar. E falar para os homens. Isso. Né? O Magnífica, ele tinha um rótulo, graças a Deus já está saindo o rótulo, né? Acabou a cola, de que o acampamento é só para mulher. Pelo contrário, ele é um acampamento para os homens. Ele é um acampamento para os homens. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem que os homens também podem estar vindo ao encontro de Nossa Senhora, pode vir dividir o fardo, pode vir abrir o coração, que ela é uma mãe zelosa, que ela está esperando por todos. Tirar essa dureza, né? Tirar a dureza do coração, né? Só vem, né? Só vem, né? Só vem. Na verdade, quando o acampamento, quando nasceu para os homens, né, Lu? Isso, Na verdade, quando o acampamento estava estruturado, houve uma profecia, né? Manzella, né? E aí a profecia, ela primeiro falou assim: vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Né? Nossa. Eu falo assim, primeiro veio um... Ela viu o terço, né? O terço que a gente entrega, quis saber o que era. Tava tendo o retiro de Santa Terezinha na paróquia, igual vai ter agora. Aí uma pessoa estava servindo, viu o terço, ela achou. E ela quis falar, quis receber, e a Luz chamou a Luz. Esse terço aí. Isso. Que não tem para vender, só quem faz Magnífica que tem. E aí, ela chamou, foi entregue um terço para ela, e ela falou. Isso, aí ela falou, vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Né? E aí não era eu, era outra pessoa, porque eu não tinha feito nem inscrição, tinha que ter uma pulseirinha, eu não subi. Mas eu mandei entregar. E aí a pessoa ficou meio assim, né? Diz que aí ela falou assim: vocês vão abalar o inferno. Né? E esse acampamento, ele é para homens e para padres. Foi essa profecia. E é tão lindo assim que os homens, quando fazem o acampamento, eles ficam mais apaixonados que as mulheres. Sim. Eles se entregam mais que as mulheres, né? E dentro dessa profecia foi o que nós fizemos o primeiro dos padres e agora já vai ter o segundo, né? Então, assim, a gente tenta tirar o nosso humano e deixar Deus fazer. A gente faz o mínimo que a gente... Assim, o mínimo da intervenção nossa para a coisa só acontecer, mas que o céu possa estar tocando. E é isso. Para a gente fechar, o Rafael, a gente tem um presente aqui do Olha! Eu acho que tem tudo a ver com você. Olha que linda! Aí a gente... Azul! Então, assim... Minha cor predileta. Que lindo. Nossa, olha só. Obrigado. Olha, nós já vamos usar esse final de semana. Sacrário do Amor, né? Acho que maravilhosa. Não tem... Nossa, amei. Lindo. Maravilhosa mesmo. Então, obrigada. Não tenho... A gente só agradecer, né, Gabriel? A participação de vocês. Em mais um episódio do nosso Santo Céu, do nosso podcast. Para mim, aprendi muita coisa. É muito lindo ver a história de vocês, a devoção de vocês. Obrigado. Com certeza, inspirador do Igor também, né? Sim. Além de ser nosso apresentador, também aprendo muito com ele, né? É um parceiro que Deus nos colocou no nosso caminho. E assim a gente vai seguindo. Amém. Que Nossa Senhora esteja à frente do trabalho de vocês. Obrigado. Importantíssimo. Importantíssimo. Que precisa mesmo. O jovem é isso. Não só para os jovens, para todo mundo. Todo mundo, né? Jovem de 80 anos.
E a gente vai estar sempre em oração pela vida de vocês. E eu particularmente, só agradecer a Deus por ter colocado vocês nas nossas vidas. Ai, amém. Fique- Vamos junto. Vamos Nós junto? todos, já estava escrito no Já céu que nós iríamos nos encontrar. Amém. E virão outros ainda. Tá. Obrigado, viu? Obrigada a você. Show? É, gente. Gente.